Quando você está estressado, você sente mais vontade de comer doces? Ou quando você está entediado, você abre várias vezes a geladeira para tentar encontrar alguma coisa? Se você disse sim para uma dessas perguntas, fique conosco até o final desse podcast que nós iremos te ensinar a lidar com essas emoções. Eu sou a Diane Moura Eu sou Amanda Moraes. e esse é o Inteligentemente Podcast. E hoje nós vamos falar sobre fome emocional. Amanda, o que é fome emocional? Fome emocional é quando você compensa na Uhum. alimentação aquilo que está acontecendo nas suas emoções. Como, por exemplo, se está triste, come, se está ansioso, come, se está bravo, come, Uhum. se está chateado, come. Brigou com alguém, come. Brigou com alguém, come. É muito comum eu ouvir, assim, no consultório, muitas pessoas falam: Amanda, eu comi porque estou ansioso, comi porque estava ansioso. É muito frequente essa fala, e hoje em dia nós temos esse problema da fome emocional, coisas que nós não tínhamos antigamente, que era mais difícil, porque não existiam tantos alimentos industrializados, não existia esses alimentos que têm excessos de doce, né, de açúcar, de gordura e de sal, e que provocam, Essa sim, sensação essa de sensação abraço. exatamente, de afago, de prazer. Interessante isso que você está trazendo, porque às vezes as pessoas pensam que fome emocional é um mito. E fome emocional, então, é bem real, né? É bem real, existe, e acho que as pessoas conseguem entender do que eu estou falando, Uhum. porque você pode estar em casa entediado, quantas vezes você abre a geladeira procurando alguma coisa e você fecha a geladeira porque você não encontrou aquilo que você desejava. Não é a fome de qualquer alimento, você não está com fome física ou fome fisiológica, que é aquela fome que vai chegando aos poucos, Uhum. sabe? Você vai sentindo uma fraqueza, o teu estômago ronca. Não é esse tipo de fome, é uma fome repentina e Uhum. rápida, né? Uma fome que te leva a ser impulsivo em comer mesmo na ausência de fome. Muito bom, Amanda. Amanda, e quais são as características da fome emocional? Você falou das características fisiológicas da fome, né? Fisiológica. Então, a gente sente um desconforto, algum sinal que a gente está ficando mais fraco. E quais são os sinais da fome emocional? A fome emocional, na verdade, acho que é importante a gente falar o que acontece com as nossas emoções, porque não tem Perfeito. como a gente dissociar esse termo da fome emocional das emoções. Uhum, As emoções, nós sabemos que elas são inerentes ao ser humano, então nós sempre vamos sentir emoções. Não uhum. há como não sentir emoções o tempo inteiro. Então, as emoções é que na verdade o nosso repertório emocional, muitas vezes a gente conhece só algumas emoções e a gente fala só sobre essas. Então, por exemplo, ansiedade, tristeza, medo, nojo. Divertidamente ajudou a gente reconhecer algumas, pelo menos as primárias, né? É verdade, mas a gente tem uma ampla gama de emoções. Só que o que acontece? Nós não temos uma educação emocional, como já falamos aqui em outros episódios. E essa educação emocional nada mais é do que a gente conseguir lidar com as emoções, Uhum. aprender a lidar. Porque o normal, o natural, é não ter sensações de prazer o tempo inteiro. Então, ninguém foi criado e programado, nosso cérebro não foi programado para que a gente receba sensações de prazer o tempo inteiro. O natural é a gente sentir tristeza, medo, nojo, arrependimento, decepção, frustração. Viver essas emoções faz parte da vida. E E não às vamos vezes nós deixar. queremos só sentir as emoções agradáveis, né? As desagradáveis nós não queremos. Com certeza, E claro que nós queremos, até eu quero também ter emoções agradáveis o tempo inteiro, ter prazer o tempo inteiro, mas não é assim que funciona, né, na vida como ela é, Uhum. né? Então é importante a gente pontuar que existe uma dificuldade nossa, enquanto seres humanos, de aprender a lidar com as emoções desagradáveis, principalmente, né? Principalmente com as emoções Sim, porque desagradáveis. às vezes o que acontece é nós sentimos, né, uma emoção desagradável e a gente tenta tamponar com uma sensação agradável. Então eu vou comprar, eu vou comer, sendo que eu preciso sentir.
Nisso que você está trazendo, da importância de nós termos uma educação emocional, eu vejo que é não só reconhecer as emoções, mas entender que precisamos sentir. Uhum. Então, se existe motivo para tristeza, eu vou ter que ficar triste, é inevitável. E não adianta eu tentar compensar. Sim. É lógico que a tristeza não pode fazer morada, né? Tem aquela história, né? O passarinho pode voar, mas não pode fazer ninho. Exatamente. Então, eu vou ficar com raiva? Eu tô com raiva. E vou ter que sentir a raiva. E decidir o que eu vou fazer com ela. Não adianta eu fingir que não tô com raiva e comer alguma coisa para distrair ou compensar. Eu acredito muito no poder dessa educação em relação às emoções, de nós aprendermos a reconhecê-las e aprender a senti-las. Sim, até porque nesse mundo moderno que nós vivemos hoje, existe uma exaltação pelo prazer o tempo inteiro. Sim. Nós não esperamos, né, para tomar o refrigerante no final de semana, como era quando era na infância. Os pais falavam, vou comprar refrigerante final de semana, nós vamos comer em tal lugar, tal restaurante final de semana. Você precisa esperar. Então, hoje em dia, as pessoas conseguem ter acesso a isso com muito mais facilidade por conta da informação, da internet, do estilo de vida mesmo que mudou muito. E existe uma exaltação sobre a cultura do prazer, né? Então, o hedonismo, que é você viver por prazer, é muito forte hoje em dia na nossa cultura. É claro que a cultura interfere muito nesse contexto, e hoje em dia no Brasil nós somos um dos maiores, uma das populações que mais ganharam peso na pandemia, e eu acredito que, como psicóloga, trabalhando dentro dessa área, que isso tem muito a ver com a fome emocional. Né? Você vê o período onde as pessoas estavam isoladas, aumentou o consumo desses alimentos industrializados, aumentou a frequência, a quantidade também que as pessoas ingeriram esses alimentos. E na fome emocional também tem uma característica que é você escolher determinados alimentos. Então pode ser que o chocolate seja um alimento onde pessoas procurem quando querem um afago, um conforto, um consolo, mas uma maçã não vai servir nesse momento. Já na fome física e fisiológica, quando você realmente está com fome, você vai comer uma maçã. Sim. Né? Mesmo se não tiver o chocolate, não tiver nada ali, você vai comer a maçã. É interessante a gente fazer essa distinção para a pessoa perceber, legal. Porque o primeiro passo é perceber o que é realmente qual a fome diferença, né? E o que é fome emocional. Até porque, com a nossa modernidade, muitas pessoas hoje em dia já não conseguem detectar quando é fome emocional e quando é fome fisiológica, porque a gente não espera o tempo de sentir a fome fisiológica. Não estamos mais acostumados a sentir fome. Então, estamos mais acostumados hoje em dia a comer de forma emocional. E aí que está o perigo. Muito interessante. Por exemplo, aqueles hábitos, né, que surgem, né? Vivo num escritório onde é muito estressante a nossa rotina, mas toda tarde vem uma moça e vende um bolinho, todo mundo come aquele bolinho, né? E por que compra aquele bolinho? É só porque é gostoso ou porque de alguma forma dá uma sensação de prazer, trabalha ali o sistema de recompensa do cérebro, dá uma baixada, né, naquela tensão do ambiente do escritório? É só pensar assim, né? Por que não comer o bolo? Porque existe um prazer muito rápido e momentâneo numa circuitária que a gente tem cerebral. E esse prazer dificilmente a gente vai encontrar em outras coisas. É possível, né? Vai correr no parque, que você tem esse prazer, que você socialize, converse com alguém, mas o prazer na alimentação, ele só depende de você muitas vezes, ele não depende, é fácil você sair e buscar aquilo que você quer. Esse exemplo que eu usei, né? A pessoa não consegue, por exemplo, sair do escritório para fazer uma caminhada, né? Ela está trabalhando. Exatamente, mas nem comer consegue ligar e ficar batendo um papo descontraído com alguém, ou ter um tempo ali para relaxar. Geralmente, o que você consegue fazer muitas vezes e que não depende de ninguém, né? Por exemplo, se você quiser um abraço,
Você não vai ligar para a pessoa que está lá em casa e vai falar assim, né, para sua amiga ou para o seu marido, oi, amor, eu quero um abraço agora. Você sai daí, por favor, vem aqui. Eu estou precisando conversar, estou precisando daquele abraço seu. Você está trabalhando, você não pode. Mas você pode ir lá embaixo e buscar um chocolate, ou então você pode sim comer esse bolo. Então, realmente é algo bem difícil que a gente está falando, não é algo Sim. simples de resolver, não é fácil, porque tem muito a ver com prazer. Se falar assim, para de fumar, para de usar drogas, é difícil, dificílimo, porque tem a ver com vício. Mas para a pessoa deixar de se alimentar de forma emocional, ela vai precisar, sim, trabalhar 2 pontos: a emoção. Com certeza vai precisar ter uma regulação emocional Uhum. diferente. E outra, a relação com o alimento. Perfeito, muito bom, Amanda. E dito isto, como que a gente lida então com a fome emocional? Eu não consigo sair do trabalho para fazer uma caminhada, eu não consigo ligar para o mozão e pedir um abraço. Então, o que que eu faço nessa hora? Eu treino o meu cérebro para aprender a ter uma recompensa a longo prazo, a médio. Quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho gostoso, eu vou distrair com a Netflix, eu vou brincar com a minha filha. Ou tem alguma coisa que eu possa fazer na hora? Como que eu lido com esse sentimento, com essa vontade de resolver ali naquela hora com aquele bolo ou com aquele chocolate? O primeiro ponto é saber que você está numa situação que é muito propensa a você cair, né? Então, por exemplo, é muito propensa a você ser impulsiva nessa situação, em agir por emoção. Uhum, E primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar. Porque se isso já está tão constante na sua vida, pode ser que você nem esteja mais identificando, porque no café da manhã você come de forma emocional, no lanche da manhã de forma emocional, depois você não almoça, uhum. você vai comer à tarde de forma emocional, aquilo que você quer, do jeito que você quer. Então já não existe mais nenhum freio aí nessa É impulsividade. verdade. Para você começar a lidar com isso, você precisa identificar. Olha, realmente eu estou muito impulsiva dentro dessa área, eu preciso de limites. E não é algo simples você se colocar limites. Muitas vezes você vai precisar sim de uma Uhum, ajuda profissional para te ajudar nessa reeducação, nessa relação com a alimentação. Porque a gente sabe que assim, é, o alimento não é só um alimento. O alimento é uma fonte de prazer. uhum, Nem todos os alimentos são fontes de prazer, mas geralmente dentro da nossa alimentação já existe uma conotação ali emocional forte, desde o leite materno, que é um conforto para o nosso estômago. Aquele leite quentinho chegando no nosso estômago, uma sensação de conforto. Só que o que está acontecendo? Nós não podemos deslocar toda o nosso afeto, conforto, consolo para algo específico, alguma coisa somente, como por exemplo a alimentação. Então a alimentação não pode ser a tua única forma de prazer. Você precisa ter outras fontes de prazeres. E aí eu quero te perguntar, você sabe quais são as tuas outras fontes de prazeres? Por exemplo, sexo, ah, algo que você possa fazer para você, né? Tem gente que tem como uma fonte de prazer o exercício físico, e até mais para daqui nas dicas práticas eu vou colocar algumas fontes para lidar com a impulsividade, para a regulação emocional, que serve para qualquer pessoa. uhum. Muito bom. E me diz uma coisa, Amanda, existe nível a fome emocional? Eu posso ter um nível de comprometimento maior, assim, por exemplo, é mais intenso comigo do que com você, do que com o outro? Ou é todo mundo igual? Todo mundo tem a mesma experiência com a fome emocional? Se você já perdeu o controle completamente da quantidade que você está comendo daquele alimento, se você não consegue largar antes de terminar tudo que está no pote, se você pensa no alimento o dia todo, por exemplo, você acabou de comer, já está pensando em comida, e depois você sai, vai para algum lugar, você está pensando na comida, você está pensando o tempo inteiro, realmente isso já saiu do típico, né? Do comportamento típico. É o que a gente chama do comportamento, pode-se falar Uhum. normal, né? Então, é interessante você procurar ajuda, porque isso sim pode virar um transtorno de compulsão alimentar.
Uhum, muito bom. Amanda, você disse que ia dar algumas dicas. Quais seriam elas? O que que a gente pode fazer então para lidar, já que é universal? Todo mundo, em algum momento, vai ter essa experiência. Tem pessoas que é mais intenso, pessoas que é menos intenso. E quais são as dicas quando surgir esse momento? Como que eu lido? Como que eu faço? Então, primeira coisa é você reconhecer que você está comendo muito, se alimentando muito de forma emocional. Como isso? Primeira coisa é reconhecer que a gente vê no consultório, na prática, que deixa um pouco as emoções de lado ou querem deixar as emoções de lado para viver como se as emoções não existissem. Às Sim. vezes são hábitos familiares, pessoas que já vêm com essa criação e que não se atentam daquilo que estão sentindo. Então, para Uhum. essas pessoas fica um pouco mais difícil reconhecer as próprias emoções. Então, por exemplo, você reconheceu que quando você está ansiosa, você sente mais vontade de comer? Você reconheceu. O segundo passo é você aceitar que você não vai conseguir parar de sentir ansiedade. Uhum. Que não existe, na verdade, isso na vida, parar de sentir uma determinada emoção. Mas você precisa começar a lidar com ela. Porque se toda vez que você sentir ansioso, você regular as suas emoções ou procurar comer, você começa a ter uma descompensação em outras áreas, um desequilíbrio. E o que a gente está buscando aqui é um equilíbrio, Uhum. né? Então você começa a ficar mais próximo de um transtorno alimentar. Então é interessante você reconhecer, aceitar que existem as emoções, que sempre vão existir. E o terceiro é aprender a lidar com ela sem impulsividade. Como que a gente lida sem impulsividade? Trazendo para o racional. Então, é você pensando antes o que você vai comer, pensando o que pode ser a exceção da Uhum. semana. Por exemplo, final de semana você vai para um happy hour, você vai para uma festa. Você pode, e sempre temos as exceções, mas isso não é regra. Isso não é aquilo que você vai viver todos os dias. Descubra as atividades prazerosas. O prazer ele é desenvolvido ao longo do tempo na Uhum. vida, né? Então, é possível sim você descobrir prazeres, pequenos prazeres, por exemplo, você ler um livro, aprender, ouvir um podcast, ligar para uma amiga, caminhar. Você começa a fazer algo por você. E você vê que a forma emocional ela acaba ganhando um peso bem maior para aquelas pessoas que deixam de fazer as coisas para si mesmo. E é interessante isso que você está colocando da descoberta de outras fontes de prazer, porque assim, muitas vezes as pessoas também não estão dispostas a isso, né? Eu percebo que às vezes estão tão acostumadas com um estilo de vida que assim, tudo é desinteressante. Que tal procurar um curso de artesanato? Diane, não gosto de artesanato. Que tal achar um grupo de uma atividade física que você possa fazer em conjunto? Não gosto de atividade física em conjunto. Então, individual também não gosto. Que tal, então, você fazer um curso de culinária? Não gosto de cozinhar. A pessoa não se dá a chance de ter outras experiências, ela fecha todas as outras portas. Uma coisa que eu costumo falar para meus pacientes é que, assim, como você tem vivido muito tempo dessa forma, o teu cérebro está acostumado. Então não vai ser fácil mudar a rotação, é uma engrenagem que está rodando para um lado, você vai e girar para o outro. Então pega uma coisa que você acha interessante, mas que de repente você fale assim, eu acho que eu não vou me dar tão bem, mas é interessante. E insiste um pouquinho. Vê se você aprende, se você gosta, se você faz vínculo com as pessoas naquele grupo de interesses, que de repente você descobre ali uma fonte de prazer que você não ia conhecer se você não insistisse um pouquinho mais e desse um passo, né? Esse ponto que você falou agora, Diane, eu vejo muitas vezes, porque assim, a gente está trazendo o lado teórico, né? A gente está tentando dar dicas práticas para que as pessoas consigam inserir isso Uhum. no dia a dia, mas na verdade, o que vai, eu vejo que na prática as pessoas nem tentam. Muitas vezes as pessoas nem tentam. Uma coisa é você falar assim, eu não consigo andar de bicicleta. Outra coisa é, e eu pergunto, você já tentou? Tentou de Uhum. verdade? Como que você tentou? Porque como que a gente vai realmente ajudar essas pessoas? A gente vai perguntar como que você está tentando vencer?
né? O que que você está fazendo para tentar? Eu gosto de falar muito para meus pacientes, até fiz um texto essa semana sobre isso, né, no Instagram. Quanto que você está disposto a se dedicar para isso? Né? Então, eu não quero mais comer emocional. Quanto você está disposto a reduzir essa experiência, né? Como a Amanda colocou, em algum momento vai acontecer, mas que não seja uma rotina, seja uma exceção. Quanto que você está disposto? Eu não quero mais ser refém da minha ansiedade, eu quero saber administrar. Quanto que você está disposto a trabalhar nisso? Porque seja qual for a conquista que você tem como objetivo, exige de você constância, exige de você ações. Isso é muito importante, né? Em qualquer processo de mudança. É verdade. É verdade. Não é fácil, mas é Uhum, possível. E nós já perfeito. vemos várias pessoas assim que conseguiram, Uhum, na verdade, que estão conseguindo. sim, E uma das dicas é você começar a lidar com você de uma forma diferente. legal. Nós adultos, nós temos essa responsabilidade sobre a nossa vida e essa autorresponsabilidade é muito importante nesse processo, porque se você depender, que não venha mais o bolo da tarde no seu trabalho, que não tenha mais datas comemorativas no calendário ou que as pessoas não comemorem, ou então você não vai mais para casa dos seus Uhum, familiares na Páscoa. Eu não vou mais sair com uma amiga para aquele café. Isso é ilusão, porque se é você se verdade. privar de tudo, hoje em dia o mundo está rodeado de alimentos que são alimentos dentro de um contexto obesogênico, né, que é onde o ganho de peso. Então, se você comer tudo aquilo que você tem vontade o tempo inteiro, hoje em dia dificilmente você vai ter um controle Uhum, sobre a sua alimentação. Lembrando que o ato de se alimentar não é involuntário, precisa sim pensar e se programar para que você se alimente de uma forma minimamente saudável, né? Que te faça bem e não sim. mal. Então, tem algumas atividades aqui que eu coloquei para regulação emocional, que é o exercício físico, é excelente, nem Uhum, precisa falar muito sobre isso, todo mundo sabe. Se você não está fazendo exercício físico, então que seja um alerta para você iniciar. Técnicas de relaxamento, existem várias, principalmente as técnicas de respiração. Mindfulness, que é você prestar atenção naquilo que você está fazendo, exatamente no momento que você está fazendo. uhum, As atividades prazerosas, que eu disse aqui, aumentar a sua. Não deixar com que somente o alimento seja a tua fonte de prazer. E, enfim, acho que são esses comportamentos que eu acredito que são as técnicas adaptativas que você precisa inserir, e aí depois que você tentou e conseguiu, ou pelo menos está tentando e falar assim, Amanda, já inseri o exercício físico, Amanda, já estou fazendo aqui, prestando atenção mais no que eu estou comendo, eu estou me programando, aí você pode dizer se sua fome emocional diminuiu uhum. ou não, né? Ou caso você precise de ajuda, procure um profissional, porque todo podcast a gente fala sobre isso, que os nossos assuntos aqui, eles são para informar, para te ajudar, mas não substituem um processo terapêutico. É isso, Digiane, acho que já fizemos as considerações finais aqui. Quero te agradecer por essa oportunidade, para a Imagina. gente estar falando sobre fome emocional e espero ter contribuído com esse trabalho. Perfeito, foi muito esclarecedor. Obrigada, Amanda. Se você veio até aqui conosco e não está inscrito no nosso canal, o que você está fazendo? Para tudo, se inscreva, interaja com a gente. É muito importante para que o nosso canal alcance mais pessoas e cresça na internet. A gente sempre vem com esse discurso, talvez você veja até outras pessoas que trabalham na internet falando sobre isso e não entenda por quê. Mas para nós que produzimos conteúdo, toda a interação é muito importante. É até para afinar o conteúdo. A gente tem falado muito sobre as nossas experiências de consultório, nossas experiências de estudos, mas de repente vocês têm outras necessidades, curiosidades e podem estar mandando para nós, para a gente, que a gente vai afinando e conversando com vocês de uma forma que possa ajudar cada vez mais. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.